Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrir e Aprender da Saludi. Eu sou Denise Real, nutricionista e diretora de Nutrição e Saúde Integrativa da Saludi. Hoje nós temos um conteúdo maravilhoso, uma convidada incrível, que eu estava assim tentando achar um dia, uma data para ela vir aqui, conseguimos. E o tema é comer sem regras. Como pode isso? Existe isso? Para onde que a gente vai? Como que é isso, comer sem regras? Então, olha, de verdade, é um assunto que vai... Certeza que aí gerar um burburinho. Você vai querer saber como que é esse comer sem regras com a nossa convidada. Mas antes, se você ainda não segue nosso canal, comece a seguir, já clica aí. Clica também no sininho para você ser notificado dos novos conteúdos, dos novos episódios, ok? E quero abrir aqui a mesa com essa convidada maravilhosa, a Verônica Paiva, que vai falar sobre esse tema, como que é esse comer sem regras, como que a gente coloca isso na nossa vida, se é possível ou não, se todo mundo pode fazer. Vê, seja muito bem-vinda, muito obrigada, viu, pelo aceite do convite, eu sei da sua rotina, a gente estava conversando aqui antes, é um cronograma de viagem, gente, que olha, de verdade, é difícil saber por onde que ela vai amanhã. Mas deu para encaixar. Deu para encaixar. Muito obrigada, viu, Vê? E deixo aqui aberto para você se apresentar, falar um pouquinho de você para quem está assistindo a gente. Claro, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, eu acho que é uma honra maior ainda poder falar de um assunto que eu gosto tanto, né, que é realmente olhar para essa nutrição sem regras. Será que é realmente tão sem regras assim? Vamos falar sobre isso. Mas muito prazer, eu sou Verônica, eu sou nutricionista, sou mineira, vivo aí cada tempo em um cantinho, então já morei aqui em São Paulo, já morei no Rio, já morei em BH, já morei na Austrália, então eu tenho essa vida, realmente isso faz parte da minha vida, mas eu acho legal eu me apresentar falando que eu nunca quis fazer nutrição. Por que que esse ponto é sempre muito importante de eu trazer? Porque vários questionamentos sobre a nutrição me trouxe até aqui. Faz 8 anos que eu me formei. Vai fazer agora, dia 2, na verdade. Está fazendo aniversário, 8 anos de formada, que me trouxe até essa nutrição que eu aplico, que eu trabalho hoje. Então, foram vários questionamentos dentro da faculdade, da graduação, né, sobre a nutrição, de eu perguntar, será que realmente isso funciona? Será que esse é o caminho que foi me fazendo descobrir e aprofundando também na questão de saúde, de estilo de vida, de rotina, e acaba que isso que eu levo, né, para os meus pacientes. Que legal, Vê. Tenho certeza que vai... os nossos motivos, né, as nossas buscas, elas fazem com que a gente consiga depois trazer isso de uma forma mais simples para os outros, né? Porque começa a fazer sentido pra gente. Então, poxa, a gente tem tanta clareza sobre o que faz sentido que é muito fácil transpor isso para mais pessoas, né? Então, essa jornada aí é bacana pra gente compartilhar. Comer sem regras tem a ver com comer de tudo, uma liberdade na alimentação. Como que é isso? Pensando numa pessoa, né, que não é nutricionista, que nunca ouviu falar sobre isso, poxa, eu vou atrás de um nutricionista e imagino que é para me passar uma lista de coisas para eu fazer e tudo mais. O que é isso de sem regras, de liberdade alimentar? Como que você explicaria isso para essa pessoa que eu tenho certeza que está aí com dúvida? Com certeza, não. Vamos lá, porque é um assunto complexo, porque realmente gera essa dúvida do que realmente é liberdade alimentar. E daí, quando a gente fala dessa dúvida, eu não falo nem da pessoa leiga. Tem muitos profissionais mesmo, né? Que questionam, que falam, como assim? É justamente isso, o paciente, ele te busca, ele vem atrás de você para mudar ali a alimentação e você fala de uma liberdade, ele vai comer o que ele quiser. E esses pacientes que não têm controle, né? Esses pacientes que, enfim, não conseguem ali ter esse equilíbrio, e aí eles vão, enfim, fazer bagunça. E, na verdade, eu falo que liberdade alimentar, já começo falando, gente, que liberdade alimentar não é descontrole alimentar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu diria que liberdade alimentar é a pessoa ter o livre-arbítrio de escolher a sua alimentação, o que faz sentido, o que encaixa ali. Mas eu preciso falar de liberdade alimentar, eu preciso falar de uma palavra capacidade. A pessoa tem que desenvolver essa capacidade para fazer as escolhas que para ela faz sentido. Então, de fato, quando a gente fala de um paciente que tem um certo descontrole alimentar,
porque eu trabalho muito com esse público. Então, chega para mim muito esse perfil, né? Então, são normalmente mulheres que já passaram por dezenas de dietas e que acabam exagerando na alimentação. Então, chega à noite, tem aquele comer noturno exagerado, que abre uma caixa de chocolate ali, por exemplo, e não consegue parar no segundo, terceiro, tem que parar enquanto a caixa não terminar, ela não consegue se dar por satisfeita. Então, pegar para essa paciente e falar para ela, olha, você vai comer, fica à vontade, come o que você está fazendo, continue assim, não faz sentido. Não é momento, né, Vê? É justamente trabalhar com ferramentas para desenvolver nessa paciente a capacidade de consciência, de autocontrole, de entendimento, de regulação de fome e saciedade, para que, então, ela esteja capacitada para ter a sua liberdade alimentar. Maravilha. Então, é um processo, é um caminho, não é, né? Enfim, faça o que você quiser, do jeito que você quiser. E que muitas vezes, vamos pensar lá na infância, né? Na infância a gente costuma ter isso mais nato. As crianças costumam ter, né? Usualmente, ficou satisfeito né? Não tem muitas crenças que a gente vai desenvolvendo, começa a vir também informações de mídia, de família e tudo mais, que a gente vai conversar sobre isso também. Então, acho que também envolve um certo resgate disso, né? Porque muitas vezes a própria mulher que você comentou, que come até ver o final da caixa, muitas vezes ela tá até com uma dor ali gigantesca, que já tá dando sinal, né? O corpo tá falando, não cabe mais nada. E o porquê transpor essa dor, o porquê tá buscando isso também, né? Então, você falou algumas palavras. Já comecei anotando um monte de coisa aqui, gente. Pega a caneta aí também, porque, olha, vocês vão anotar muita coisa. De desenvolver capacidades, então, habilidades. Então, de fato, tem que ser desenvolvido. E para ser desenvolvido, tem que ser colocado em prática. Sim. Então, essas ferramentas são atribuições, enfim, para você refletir ou para você usar mesmo em forma de atos, de ações, né? Você acredita que todo mundo pode desenvolver essa mentalidade? Claro, cada um no seu tempo e tudo mais. Ou você acredita que tem pessoas que têm dificuldades muito grandes? Como que você vê isso? Como que as pessoas chegam até você? Quais essas dificuldades que você vê de início para a pessoa começar a desenvolver? Essa liberdade alimentar. Não, perfeito. Eu vou responder isso falando até com o que você trouxe, falando que a gente tem esse instinto. O ser humano, a gente tem a capacidade de autorregulação de fome e saciedade. A gente tem essa capacidade... É a capacidade, sim, de entender o que a gente quer, o que a gente não quer. O problema é que a gente se perde nesse caminho. Até você citou crenças, né? Então, imagina uma criança ali, ela começa a comer, ela vai escutando de pais, não come isso, você vai engordar, para de comer isso, você vai ficar gorda. Continua comendo isso pra você ver, vai ficar igual sua tia. Gente, isso é real, tenho certeza que se não aconteceu com você, você já ouviu alguém falando isso próximo. Sim. É muito triste, mas é real. A gente precisa falar que isso acontece. Sim. E aí, isso vai mudando a pessoa vai perdendo essa capacidade. Se autoajuste, né? Exato, porque ela não confia mais nela. Ela ouviu tanta crítica, ela ouviu tanto julgamento, que ela não consegue mais confiar nas suas próprias escolhas. Mas a gente tem essa capacidade. O leito... Gente, vamos voltar lá. Aleitamento materno. Livre demanda. É livre demanda, né? Quando o bebê ali, ele por si só, a gente não tem uma regra. Fala, olha, você vai dar, até porque você não consegue controlar a quantidade de leite que está saindo. Cada hora do dia o leite ele tem uma composição diferente. Não dá para saber. E o bebê, por conta de instinto, nessa capacidade, né, que está ali inata ele consegue falar, bom, não quero mais, estou satisfeito. Então, a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E aí, respondendo a sua pergunta, claro que todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo consegue desenvolver isso. Todo mundo consegue chegar nessa liberdade alimentar. Agora, eu falar aqui que é fácil... eu já estou sendo, né? Não dá para a gente falar que é fácil, porque realmente a gente está falando de uma mudança de um comportamento ao longo da vida. Até de onde a gente está inserido muitas vezes, ambiente, né, tudo. Então, eu pego uma paciente de 50 a 60 anos que passou a vida inteira, desde uma infância, aí cresce numa adolescência vendo mídias, revistas, né? Agora a gente tem internet, mas a gente fala de uma revista, de tudo, sempre falando de dieta, falando disso não pode, aquilo não pode. Ela vai perdendo. Imagina você chegar e falar do nada, assim, não, agora você vai confiar em você.
Ela não consegue. Ela fala, não, eu preciso de um papel. Eu preciso que você me fale o que eu tenho que fazer. Então, sim, a resposta é sim, dá para desenvolver essa liberdade, mas é importante entender que é um processo e que existem ferramentas para poder passar por esse processo, acho que é um ponto muito importante, e essa pessoa tem que estar disposta a viver esse processo. Então, tem dificuldades, a gente sabe que tem. Muitos te relatam isso, né? De talvez uma insegurança, de não ter o que resgatar. Poxa, mas eu resgatar o quê? Sim. O que é estar satisfeito ou não, né? Então, muitas vezes a gente usa essas ferramentas, igual você disse, né? Começa a perceber isso, aquilo. É não confiar. Elas não confiam. Até esses dias eu estava conversando, eu tenho uma proximidade muito grande com psicólogas das minhas pacientes. A gente trabalha muito em conjunto, porque trabalhar comportamento, trabalhar mudança de estilo, não tem como se a gente não olhar. A gente está falando de comportamento, né? Então, a gente está falando exato. de saúde mental, de como que a pessoa se desenvolve. E é uma frase que eu sempre falo para todas as nutricionistas que me acompanham, eu falo, gente, a gente tem ali onde a gente pode chegar. Né? Como nutricionista, eu trabalho comportamento, mas eu tenho até um ponto que eu preciso parar. Eu falo, não tem como eu abrir portas que eu não sei fechar. E aí eu sempre trabalho junto com as psicólogas, mando mensagem, a gente sempre tem uma troca. E aí, uma vez eu conversando com uma das psicólogas das minhas pacientes, ela falou, Verônica, acontece que ela não confia nela. Ela não tem essa... É o que a gente estava falando, ela não tem essa capacidade realmente de confiar que ela é capaz disso. Então, a partir do momento que a gente fala para ela, olha, para de pesar um alimento, para de ficar contando caloria o dia inteiro, aquilo gera, literalmente, assusta. Porque ela fala, eu não vou conseguir. Sim. Porque eu tentei a vida inteira. Aí, só abrindo aqui um ponto, né? Tentou, mas tentou da outra maneira. Né? Então, tentou ali naquela dieta realmente mais restritiva. Mas aí, se ela fala, se estava no papel, tudo bonitinho ali, eu já não conseguia, imagina agora. Sim. Mas aí, depois, com o tempo, a gente vai vendo que realmente é aí que se desenvolve, né? Esse aliar a um tratamento, ter essa conversa com o psicólogo, terapeuta, é fundamental. E a gente tem que saber, como nutricionistas, né, nós temos que saber o nosso limite ali também, o que a gente consegue contribuir ou não, e muitas vezes indicar, como profissional da área da saúde, olha, seu momento aqui, eu muitas vezes já dei até ultimato em paciente, no sentido de, eu sozinha não vou dar conta. Para mim é pré-requisito. Eu falo, paciente, minha primeira coisa que eu pergunto, você faz terapia? Não, fala, não dá então pra gente começa conversar. por lá, depois Exato, você vem para essa casinha aqui, né? Não pula essa casinha que ela é fundamental. E faz muito sentido mesmo. E só fazendo trazendo essa informação, para quem muitas vezes não teve contato, na nutrição, assim como na área médica, existem filosofias, eu diria assim, e formas de abordagem diferentes. Então, a gente não está falando aqui que essa abordagem é a perfeita, maravilhosa e vai se encaixar a todo mundo. Assim como a prescritiva, que tem pesos e medidas, e o paciente vai lá e pesa e tudo mais, vai dar errado por conta disso ou disso, daquilo. Mas é como você se dá frente a essas propostas. Eu acho que isso é o mais importante. Poxa, muitas vezes esse paciente, você que está aí do outro lado, se sente extremamente desconfortável, gera uma cobrança muito grande. Você pesar o alimento, ficar, sei lá, fazendo marmitinha e pensando em logística e tudo. Talvez isso seja um fator estressor gigantesco para o seu momento de vida, talvez. E atrapalha até o seu processo de comer mais intuitivo, de olhar para o alimento como alimento. Isso, eu confesso que eu tenho um pouco de saudade, sabe? De olhar para uma maçã e falar, olha, é uma maçã, que gostosa. Não é um carboidrato. E não, pera, o índice glicêmico, onde eu posso comer, vai de sobremesa ou vai à tarde? Eu tenho que juntar com alguma coisa para... Virou uma conta matemática complexa. Virou uma conta. Então, vamos olhar para todas as abordagens e ver o que se encaixa, talvez, para você nesse momento, ou então ter um entendimento sobre, né? Mesmo que você, profissional nutricionista, siga uma área prescritiva, mas também tem um feeling para saber quando é tolerável para o seu paciente ou não, sabe? E indicar colegas também com essa abordagem diferenciada da tua. Eu acho que isso é muito válido também, né, Vê? Super. Eu acho que você contextualizou um fato que é realmente, eu não tô aqui, né, para poder condenar outras condutas, jamais. Sim. Porque o que eu falo? Existem diferentes tipos de pessoas. E para isso, precisa ter diferentes tipos de profissionais. Maravilha. Então, se a gente está falando de uma pessoa que sempre foi altamente disciplinada, aquela pessoa, para ela, comer saudável nunca foi um problema, nunca foi um desafio,
Você falar para essa paciente, essa pessoa chegar num profissional e falar, olha, eu quero secar, eu quero perder um pouco de gordura, e você falar, não, então vamos pesar esse alimento, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira, para essa pessoa flui muito bem, porque isso faz parte do contexto de vida dela. Agora, você pega uma pessoa, uma mulher, normalmente, eu falo mulher porque acaba sendo padrão, acaba sendo meu foco, né, de atendimento, que passou a vida inteira com esse comportamento alimentar disfuncional. Então, ela nunca teve uma boa relação com a comida, nunca teve uma relação boa com o corpo, com prática de atividade física. Para de comer até por prazer, né? Exato. É meio que uma obrigação, não é? Você não sente isso Sinto também no muito. paciente? De, ai, meu Deus, vamos comer isso aqui de novo. Vai ficando cada vez mais pesado, né? Exato. E aí você pega essa pessoa e coloca ela na mesma caixinha que essa outra, não encaixa. Então, a gente precisa. Então, eu trabalho com esse público, tanto que vem, hoje em dia não mais, porque eu já tenho meu posicionamento muito bem alinhado, né? Nas minhas redes sociais, o que acaba me ajudando. Mas eu lembro que as pessoas falavam, eu quero ganhar massa na academia. E eu falava, olha, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Eu tenho fulana, eu tenho uma amiga, eu tenho uma que pode te ajudar muito nesse caminho. E eu vou ali defender os meus, né? Ajudar os meus. Maravilhoso. É isso mesmo. São abordagens e tem público para todo mundo. Exato. E tem que ter isso, essa pluralidade também de atendimento, né? A gente falou um pouquinho sobre o perder esse... Eu imagino como se fosse um botãozinho, sabe? Que a gente já nasce com ele, de autorregulação simples, né? Tá cheinho, satisfeito, ele liga, desliga e tal. E como se ao longo da vida ele desse um pane, ele para ali de funcionar. Mas eu acho que é não isso é? mesmo. Visualizei esse botão, mas visualizei isso. também. E o que você acha, Vê? A gente falou um pouquinho, né? Um pouco mais antigo sobre... Tinha nas revistas, a gente ouvia por aí, mãe falando... Coitado, sempre é a mãe o problema, né? Mas enfim, familiares falando sobre... E agora tudo tomou um holofote gigantesco. Tudo é um megafone, porque temos as mídias. Sim. Como que sua visão vê, até por estar próxima às pessoas que sofrem com isso? Porque a gente, como Nutri, a gente tem um filtro muito mais robusto, né? Ver de, isso aqui é besteira, não. Isso aqui, meu Deus, não. Mas para aquela pessoa que não entende nada, né? Se torna uma verdade absoluta. Como que você sente que isso tem influenciado? Como os pacientes chegam até você? O que eles trazem, né? De dores? Como que a mídia influencia? Como que a mídia, né? Nesse modo, né? De lidar com o alimento ali mesmo. A mídia, ela veio... Que nem você falou, trazendo um holofote, né? Sim. Amplificando muito a nutrição. E eu vejo isso como uma coisa muito boa, né? Eu me formei... Eu entrei na faculdade em 2010. Então, lá, acho que nem Facebook a gente usava ainda. A gente usava Orkut. Eu tinha comunidade no Orkut da minha sala. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Lá fora, poderia ter, né? Aqui ainda não era, pelo menos, comum de se usar. Então, a nutrição, ela ainda estava num lugar, querendo ou não, ainda muito de hospital. Né? A nutrição ainda muito nesse lado de concurso. A gente não via, lógico que já existia a nutrição de consultório, mas ela não tinha uma força como tem hoje. Então, eu não posso criticar a mídia em relação a isso, porque ela nos fortaleceu, né? Ela deu muito espaço para a gente falar mais do nosso trabalho, porque eu acho que nesse boom da internet, a nutrição foi uma das profissões que a gente vê mais se falar, né? São assuntos que, obviamente, todo mundo come, todo mundo se alimenta. Então, acaba sendo... É uma das palavras mais buscadas, né? Exato. Também, quando você joga lá no Insta The Public, ou no Google mesmo, né? É sempre algum tema de nutrição. Não, e você senta na mesa, na família, final de lugar. semana, assim, qualquer lugar é assunto. Receita. Na academia tem gente falando de receita. Exato. Não é aquele assunto que, tem que entrar. Não, é uma coisa política, que é falada. Não é nada. Você parar, qualquer lugar que você parar, eu vendo uma rodinha, alguém vai estar falando sobre nutrição. Então, por esse lado foi bom, mas a gente olhando para essa questão, teve essa enxurrada de informações chegando de tudo quanto é lado nessa pessoa. Então, vamos aqui só para fazer sentido, né? Pegar uma pessoa que, igual eu citei, né? Que teve, eu falo de comportamento alimentar mais disfuncional, que nunca teve uma relação muito boa com a comida, uma pessoa que já passou por inúmeras dietas, por inúmeros processos de perda de peso, reganho de peso. E aí, essa pessoa começa a receber informação de tudo. Então, ela vai receber informação de um nutricionista com foco em esportiva. E aí, ela vai receber uma informação de um outro nutricionista que tem um outro foco. Ou também de um
coach, de um que é pior, X, né? De influencer, né? Aí ela começa a receber informação de tudo. E isso complica muito mais. Né? E isso, um negócio que já não era muito bem estruturado, não muito bem alinhado, eu falo para minhas pacientes, às vezes eu falo, gente, vocês querem fazer detox? Vamos fazer um detox das mídias sociais? Maravilhoso. Vamos parar de seguir um monte de gente? Porque, assim, até a gente... Sim, para todo mundo é válido isso. A gente... Tem vezes que eu, dentro da nutrição mesmo, eu falo, gente, eu preciso parar de seguir um pouco de nutricionista aqui, porque senão eu tô começando a me questionar aqui, às vezes, do que eu acredito. Mas eu acho que volta naquilo que a gente falou. Tem o público certo para o profissional certo. Só que a partir do momento que você abre a câmera do seu celular, na mídia social ali, né? E você faz um vídeo viral só por fazer, e aí tem um outro problema também. Eu acho que o tempo de informação... Tipo, eu amo podcast. Eu sempre fui muito consumidora de podcast, justamente por ter um tempo maior de fala. Para você conseguir explicar e contextualizar o que a gente está falando. Por exemplo, você pega um corte de uma parte ali, é uma coisa. Mas você assiste num todo, faz um outro sentido. Sim. E a gente está numa era de conteúdos cada vez mais rasos, cada vez mais rápidos. Então, é um negócio ali. Não pode fazer isso. Fruta engorda. A pessoa começa a colocar aquilo na cabeça dela e ela toma aquilo como uma verdade absoluta. Né? Dentro do contexto dela. E isso, obviamente, vai piorar toda a situação. Vê, quando você falou a gente está até falando aqui sobre o alimento... você falou muito do alimento ser olhado como XY calorias, carboidratos. Muitas vezes sai na mídia também, né? É o que mais viraliza, engaja, né? É o que mais viraliza, infelizmente. Desse alimento é o que vai salvar sua vida, esse daqui é o que destrói, esse daqui é o não sei o quê. E vai todo mundo correndo cada hora para um lado. Exato. E nas suas abordagens, porque eu também consumo o seu conteúdo, você fala muito sobre que a comida é além do prato. Né? O que é isso de comer a alimentação além do prato? Como estimular as pessoas a olharem isso também? É só não contar caloria? O que envolve? Vê? Esse é o meu lema, né? Mude você além do prato. Eu sempre falo muito disso, porque a alimentação, ela tá muito enraizada em fatores. A gente falou um pouco aqui, né? Sobre a questão, relação que você tem com a sua família, o ambiente, então como que é a sua rotina. Então não tem como, eu entendi, né? Estudando, que nem eu falei, né? Que eu não queria fazer nutrição, eu sempre quis fazer psicologia. Então eu fui sempre aprofundando muito em comportamento. E eu fui entendendo que os nossos comportamentos, eles são reflexos de outros comportamentos também. Então o que eu quero dizer, né? Que uma alimentação, ela é um reflexo, por exemplo, da sua rotina. Então, se você pega um paciente, você pergunta para ele, você tem uma rotina? Ele fala, não. Eu acordo... E aqui eu não vou entrar nem na questão fisiológica, neurobiológica da questão de ciclo circadiano. Não agora, aqui nesse momento. Mas pensando mesmo no dia a dia. Imagina, acorda cada dia no horário, não tem horário para comer... Ele se perde ali. Não adianta eu falar para esse paciente, olha, você tem que comer mais fruta, você tem que comer mais legume, você tem que parar de comer isso que você está comendo. Sabe esse fast food que você fica pedindo, né? Principalmente aqui em São Paulo, grandes capitais, enfim, cidades, né? Que tem muito esse consumo maior de fast food. Se a gente não olha para essa rotina, se a gente não olha para o trabalho, a primeira coisa que eu pergunto na minha consulta para meus pacientes é: o que você faz da vida? Com o que você trabalha? Como que é o seu trabalho? Me conta. Aí a pessoa, eu faço isso. Eu falo, não, eu quero saber. É estressante, você tem um chefe, você trabalha por conta própria, você faz seus horários, você tem que fazer o horário. Como é que é? Você pode finalizar o seu trabalho na hora que você quer ou não? As reuniões, Então, porque isso é extremamente importante. Então, isso é olhar além do prato. Isso é a gente olhar os fatores que refletem diretamente. Porque aqui envolve estresse, aqui envolve ansiedade, aqui envolve muito tempo sem comer. Então, é uma reunião que tem no meio de um almoço, que eu tenho que pular meu almoço porque eu tive reunião. E aí, então, isso, quando eu falo além do prato, né? É justamente a gente olhar para além daquilo ali, para a gente ajustar pontos que vai acabar refletindo no prato. E vai refletir no que a pessoa está buscando, né? Então, se é emagrecimento, se é saúde, porque tudo isso também faz parte, né? Tudo do isso. Alimentar-se, né? Do nutrir-se. Quando a gente fala em nutrição, eu acho que é um termo que a gente ama falar, que é nutrir relações, é nutrir sua psique, é nutrir
uma autocompaixão, né? De entender que tem altos e baixos mesmo. Também, E vai ser assim, também. que fase de vida que você está hoje. Perfeito. Para não ter esse comparativo de, nossa, mas eu conseguia isso há 5 anos atrás, mas hoje você tem essa função, como lidar com isso, né? Exato, perfeito. E pra gente não ficar também só susceptível ao meio, né, Vê? Então tô numa situação estressante, um trabalho estressante, mas eu como promotor do meu autocuidado, Como que eu eu vou posso fazer gerenciar, ali? né? Como que eu vou equilibrar meus pratinhos? Porque senão eu só me coloco nessa situação de meu ambiente de trabalho é caótico. Eu tenho que sair 4 horas da manhã em casa para pegar XY, sei lá, conduções para chegar lá. Não tenho hora de almoço. Também tem um pouco ali de talvez autorrespeito, a pessoa quer ser muito produtiva e a gente Então, começa a a aprofundar gente tá mais. numa era, né, da sobreprodutividade, Não né? pode ter pausa, imagina, Exato. parar para funções básicas, gente. Eu falo que todo mundo come, faz xixi, cocô, tá Sim. tudo certo. Se a gente parar de comer, a gente morre. Pode demorar um pouquinho, porque a gente tem reservas, mas se a gente parar de comer... E é isso, as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas cada vez mais doente, porque as pessoas estão mudando a ordem das coisas, né? Trabalho, estresse, tudo em cima do autocuidado ali em tudo, não só alimentação, né? E aí você falou um pouco da rotina de um exemplo, né? De uma pessoa. E a gente esquece que por trás de uma função que a gente tem, profissional, numa empresa ou ou na família, funções que a gente tem, funções que a gente vai pegando ao longo da vida, na nossa jornada. A gente esquece que a gente está dentro de um relógio. O dia vai amanhecer, se Deus quiser, né? Vai amanhecer, vai anoitecer e assim vai fechando o nosso ciclo. 24 horas, 24 horas, 24 horas. E a gente esquece o nosso fator bicho. A gente tem esse fator bicho Nós ainda? somos, né? Somos, não mudamos ainda, tá? Não tem esse chip instalado. Não somos robozinho. Não somos. Não. Então, tem funções básicas que a gente acaba esquecendo, ou muitas pessoas não sabem, porque não são da área da saúde, não estão envolvidas nesse tema. E eu acho legal a gente chamar a atenção para isso. Lembrar o que tem por trás só dessa mente que funciona, que quer objetivo e meta legal, mas o básico que não é feito, né, o cuidado com o bichinho ser humano, se ele não for colocado em prática, nada do restante funciona e a gente começa a ter alguns distúrbios também, né? Então, acho legal a gente falar um pouquinho da crononutrição, se você se sentir à vontade para falar sobre isso, né? E como que... Você falou no exemplo, gente, que acontece muito, aquela pessoa que acorda cada dia no horário, come quando dá, e tudo é quando dá, sabe? Só vai reagindo, aquela pessoa que só reage. Como isso vai afetando a saúde no hoje mesmo, né? Não é só quando ficar idoso, né? Não, eu amo falar sobre esse assunto. Eu estudo crononutrição, cronobiologia desde quando eu me formei. Eu sou assim... Eu acho que aí também me virou uma chave muito grande da nutrição, né? Porque quando eu questionava muito, eu falei, será que de fato é isso? É só uma dieta? E aí, quando você vai descobrindo outras coisas, você fala, não, peraí. Tem um lugar aqui de acesso que ainda é muito novo, né? A gente não pode negar isso. Mas sabe o que eu sempre falo? Que a humanidade, ela desenvolveu muito mais do que nós, Homo sapiens, né? Vamos falar que desenvolvemos. Então, a gente tem o hábito de olhar para a nossa vida como se fosse nessa vida, vamos falar aí, nessa margem de 100 anos. Gente, 100 anos, para a nossa evolução, não é nada. É tipo assim, é um negócio muito, muito, muito nano, assim, é muito pequeno. Né? Então, a sociedade, a gente pode voltar para a nossa infância. Tá? A gente não tinha celular, televisão era uma coisa super rara, a gente não tinha tanto estímulo, a gente ainda tinha uma rotina. Eu sou do interior, tá, gente? Eu sou de uma cidadezinha que tem 20 mil habitantes. Então, lá eu ainda vejo que ainda tem resquícios disso, né? Claro que vai evoluindo, mas lá das 7 horas da noite, 8 horas da noite, você não vê mais ninguém na rua. Se você quiser comer, não tem, acabou. Se você não tiver em casa a comida, você passa fome, porque não tem o que você fazer, né? Mas... o nosso funcionamento interno, ele ainda está muito vinculado como a gente surgiu, né? Então, vamos lá, o Homo sapiens surge ali numa época das cavernas, então, sem luz, sem nada. Obviamente, a gente foi desenvolvendo tudo para melhorar a nossa qualidade de vida, para nos proporcionar benefícios, mas a gente perdeu a mão. Eu acho que um pouco também por falta desse conhecimento, de entendimento de que a gente é movido pelo claro e pelo escuro. Então, a partir do momento que o sol nasce,
né? Que a luz ali, ela chega, né? A pessoa faz da roça, né? Dormir com as galinhas, acordar com as galinhas. Mas porque assim que o dia nasce, a nossa retina, ela recebe essa luz, ela sinaliza para o nosso cérebro, tem uma partezinha do nosso cérebro que chama núcleo supraquiasmático, fica no hipotálamo. Gente, é um negocinho muito pequenininho no nosso cérebro, mas com uma potência é praticamente esse botão que você falou, de ligar um botãozinho e começar a sincronizar nossas ações. Opa, o dia começou, então vamos lá. Vamos liberar aqui um hormônio para gerar fome, vamos inibir aqui esse hormônio do sono, vamos começar a gerar um pouquinho de cortisol, mais dopamina para a pessoa levantar, para ela viver, né? Ela precisa levantar da cama, ela precisa viver, ela precisa tomar decisões. Sim. Então, ele precisa ter essa autorregulação para a gente para ter esse funcionamento. Acontece que, com essa loucura, né? A gente vê muito, por exemplo, pessoas que trabalham em turno. Então, trabalhadores, eles naturalmente, eles já têm essa questão. Muita gente pergunta, mas como é que eu faço que eu trabalho de madrugada? Eu falo, olha, você já tem que entender que, infelizmente, você já tem um fator aqui prejudicial à saúde. Agora, a gente trabalha com o quê? Como que a gente pode minimizar os danos? Sim. Mas se você tem essa possibilidade de escolher ali, né, como gerenciar o teu horário, e aqui acho muito importante eu falar que não tem uma regra. Tá. Isso me incomoda um pouco. Por exemplo, sabe, todo mundo tem que acordar às 6 horas da manhã. Ah, legal, porque já eram umas modinhas assim, né? Sim, Tem que acordar às 5, tinha o livro tomar um lá banho gelado, também, fazer um não sei o exato. quê, gratidão não sei o quê. Nem para todo mundo funciona desse jeito, né? Não, a gente tem sim cronotipos, tem pessoas mais noturnas. Milagre da Manhã. Milagre da Manhã, que bombou, né? Eu acho que Sim. até na época da pandemia. É um livro legal. Ele é interessante, mas ele não funciona para todo mundo. Para mim, ele não funciona. Eu sou uma pessoa mais noturna. Só que quando a gente fala de pessoa noturna, tá, pessoal? Isso é muito importante entender. Não quer dizer que você vai viver durante a noite. E vai ficar São dentro da pessoas que têm a madrugada. tendência a acordar um pouquinho mais tarde. Tá. Isso não quer dizer acordar meio-dia. Isso não quer dizer acordar 1h da tarde. Isso quer dizer acordar umas 8, 9 horas, 8 talvez. Uma pessoa mais diurna, ela acorda com mais facilidade umas 6 horas da manhã. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que durante a manhã, por mais que eu acorde cedo, eu vou assim. Tem o seu processo. Sabe? Aí na hora que dá 4 horas da tarde, Você eu sente... tenho um pico ali. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar até 3 horas da manhã. Né? Não use isso como desculpa, Não, tá? Ó, não Verônica está usem. falando aqui. Somos animais diurnos. O ser humano, anote isso daí. O ser humano é um animal diurno. Nós somos sincronizados para viver, para nossas funções vitais funcionar da maneira mais adequada durante o dia. Se você inverte isso, você inverte e começa a dar esses bugzinhos aí. Então, a crononutrição, só para fechar, para o pessoal entender, né? A cronobiologia é isso que a gente falou, dos horários. E a crononutrição é encaixar essa alimentação dentro Com desse isso. horário. Então, entender que na parte da manhã, no almoço, a nossa digestão está funcionando melhor. Então, é um horário que a gente tem mais capacidade de queimar calorias, queimar gordura, queimar carboidrato, energia mesmo ali, porque a gente está no auge, né? Vai chegando mais à noite, a gente tem uma capacidade ali mais de detoxificação, de armazenar um pouco mais. Então, tá um processo mais lento. Então, comer muito à noite pode ser prejudicial. Não tem nada a ver de carboidrato, tudo. Mas ter esse entendimento. Então, quando a gente fala de comer sem regras, é importante também a gente entender que não é sem regras. Sim. É que a gente não precisa ficar presa em isso. Tem que comer meia maçã, tem que comer... Nossa, peraí, tem que passar a faquinha aqui. Que não precisa ser dessa maneira. Mas, obviamente, tem que se criar ali uma regra e, mais uma vez, que funcione, né? Funcione para cada pessoa. Que a regra que funcione para mim não é a mesma que funciona para você, não é a mesma que funciona para você. Vê, eu acho isso maravilhoso, porque às vezes até amparar o paciente, falar assim, ó, vamos construir isso juntos, você acha que faz sentido? E às vezes a primeira etapa é ter algumas indicações, mas para ele ir como se fosse soltando, né? Como que você se sente frente a isso? Eu acho que também é válido olhar isso como uma evolução da própria pessoa, porque senão a pessoa vai sentir, meu Deus, tirou meu chão, né? Então, você tá afim dessa jornada? Vamos junto. É isso que faz sentido, Vamos aos né? poucos. Que refeição que ainda tá mais difícil, você tem mais insegurança. Vamos começar por outra, então, né? Eu acho que olhar as etapas também é importante, porque senão entra naquela coisa de, então eu sempre fiz por aqui, vai ser difícil para mim.
vamos começar essa primeira etapa. E ver de como entendimento. é que você se sente. De entendimento, isso que eu acho muito legal. Agora você explicando, né, e acredito que todo mundo esteja entendendo muito mais aprofundado, o comer sem regras, na verdade, é você tendo um entendimento além do que a prescrição. Você... Tá, existe isso, mas por que eu tô fazendo isso? Perfeito. O que é meu corpo encaixado nisso? Opa, o que eu tô deixando de reparar em mim? Se nossa, várias coisas que pacientes às vezes chegam e falam, eu sei que isso aqui é saudável, mas eu comer não me faz digestão, eu me sinto mal. Então, também envolve uma autoavaliação. Poxa, como que eu me sinto? Eu parei, agora tem um relato meu mesmo. Foi até na época de faculdade, faz pouco tempo isso. Eu comia muita salada à noite, com aquela ideia de tem que comer salada, tem que comer salada. Minha digestão era horrorosa. Eu ia dormindo com aquela sensação de a salada tá aqui, na minha boca. Não, o fogo digestivo à noite, ele é mais lento. E naquela época eu não tinha entendimento sobre, agora eu me aprofundei mais sobre Ayurveda, sobre partes metabólicas, que tem a ver com nutrição também, né? Mas foi também por uma observação. Então, começa a observar aí. Poxa, o que não tá fazendo sentido? Ou aquela história de comer de 3 em 3 horas, que eu também tenho, amigo, até uma coceira aqui, que não é válido para todo mundo, tá? Mas, às vezes, você tá ali, deu 3 horas depois, você tá, nossa, eu tenho que comer de novo, minha digestão é mais lenta, não faz sentido, né? Então, acho que isso é interessante pontuar. Isso é liberdade alimentar. É uma autoobservação também, a pessoa né? ter a liberdade para entender o que funciona para ela, não seguir uma regra imposta ali por talvez uma pessoa que não conseguiu avaliar tudo isso, né? Para quem tá ouvindo e achou interessante, eu nunca tinha ouvido falar, e poxa, bacana, por onde que eu posso começar? Quais dicas você daria? Olhe isso, se observe nisso, preste atenção nisso, alguma ferramenta, o que você pode compartilhar, Vê? Acho que só quero trazer um ponto que eu falei que é uma área nova. E, gente, é uma área nova que tem estudos comprovando isso, tá? Mas a gente está falando de coisa milenar. Então, é o Ayurveda mesmo. O Ayurveda é a primeira, acho que junto com a medicina chinesa ali, foi as primeiras, né, civilizações que começaram a entender sobre, de fato, a alimentação, como que funciona. A cronobiologia só veio meio que voltando e comprovando o que já se fazia. Então, é um ponto, tá? Eu acho que, para a gente seguir uma linha, começar sempre trabalhando mais a autoobservação. Atenção plena. Então, quem não conhece mais sobre mindfulness, atenção plena, a gente não fala só da própria meditação, a gente tem a prática meditativa do mindfulness, né, que traz essa atenção, que não é não pensar em nada, é muito pelo contrário, é justamente você se observar o que você está pensando, você trazer presença, porque a gente vive numa era que pessoas estão vivendo literalmente no modo automático. É igual você falou, acorda, vai reativa, né? Acho que foi a palavra que você usou, perfeito. Perfeito. Tudo as pessoas estão reativas. Lista do que fazer, né? Vai. E se não tem, meu Deus, não tem nada para fazer? Tá errado. Exato. E a gente tem uma autocapacidade realmente de decidir o que é melhor, o que a gente está sentindo. Igual a questão da alimentação, né? Putz, esse alimento não faz tão bem para mim, aquele faz melhor e tal. Não, as pessoas estão vivendo engessadas ali em padrão. E a gente não é robozinho, vamos voltar. A gente ainda é um ser ali com as suas questões. Então, com certeza, trabalhar mais essa presença em tudo que se faz. Então, ao acordar, ao dormir, no meio do trabalho, eu sempre trabalho com práticas de atenção plena com minhas pacientes no meio do trabalho. Ali 3 horas. Mais ou menos esse horário que a gente está aqui. Porque é o horário que, se a gente não parar, a gente vai. Na hora que vem 11 horas, 10 horas da noite, a gente nem... Então, é um horário bom para... Dá uma parada, sabe? Não posso fazer grandes coisas, vai ao banheiro, sabe? Põe despertador, fala, nossa, agora é a hora. Senta ali, sabe? Dá uma alongada, dá uma entendida, respira, fala, o que está acontecendo aqui? Tá tudo bem? Então, bora, vamos lá. Legal, isso eu sempre trabalho, né? Sobre a questão mesmo, o Ayurveda eu acho que é algo muito interessante de se ler, mas eu acho muito importante também frisar que tudo também tem que tomar cuidado, porque para não ver uma informação e levar ali e falar, é isso daqui. Agora é isso. É isso, não é sobre isso. A gente está falando justamente o contrário, a gente está falando justamente de você entender. Mas eu acho que você vai falar, nossa, realmente, existem vários tipos de pessoas para várias situações, né? E, enfim, se descobrir. Tem um livro que chama Mude os Seus Horários e Mude Sua Vida. Maravilhoso. Do Yuval.
Ele... Não, do Yuval é do... Não, ele é um médico indiano. Isso. O autor do livro. A gente coloca depois na descrição, mas é É maravilhoso. muito bom. E acessível a qualquer pessoa, né? Sim. Mas também eu também sempre falo, porque ali ele traz muito essa junção do Ayurveda com a cronobiologia, a crononutrição. Mas em certos pontos do livro, ele traz também muitas condutas, talvez um pouco engessadas. Então, é aquela leitura que sempre tem que fazer ali com um ponto filtros, né? Não, tá, entendi, legal, isso daqui é importante, funciona para mim? Não funciona. Talvez, pode ser, vou tentar, sabe? Para não pegar, mais uma vez, tornar aquilo como uma verdade absoluta. Mas é um livro muito bom, traz... Muito legal. Enfim, abre a cabecinha aí. Eu ia comentar contigo sobre esses inícios, né? Quais são os primeiros passos e tudo mais. Você já falou de autoobservação. Essa pausa eu acho maravilhosa. Porque, novamente, a gente contextualizou aqui. É um momento de vida, talvez, da humanidade, de produzir autocobrança, não ter tempo. E parece que as pessoas gostam de falar sobre isso, né? Nossa, minha agenda tá atribulada, eu não paro, eu vou dormir 2 da manhã. Nossa geração millennium pior ainda, né? Que a geração Z ainda tá falando assim, não, a geração Z para 3 horas da tarde pra fazer yoga, né? Graças a Deus, mas assim... A nossa geração, eu acho que ela ainda vem pior ainda, sabe? Tipo, acho que anos 80, 90 ali, a gente veio muito com essa autocobrança, né? De produzir o tempo inteiro. E o que você falou poxa, vamos adaptar, é dentro da nossa realidade, sabe? Tá, você tá num lugar, não é possível sair, ter pausas grandes. É isso, você alonga. Caminha até um jardinzinho, se for possível. Vai até no hall do prédio. É o momento de você pegar um chazinho, respirar. Sim. Micro hábitos, né, Vê? Sim, e só eu lembrei de uma situação muito breve, mas pra gente linkar com o que a gente tá falando, né, da alimentação, o que isso tem a ver? Sim. Eu tenho uma paciente que recentemente ela tava com dificuldade de perder peso, a gente tava trabalhando com várias estratégias, enfim, a gente não tava conseguindo, a gente conseguiu várias melhoras dor de cabeça, melhora de questão da imunidade, assim. Tava melhorando, mas o peso não estava respondendo tanto. Sim. E aí eu comecei a trabalhar essa questão do estresse. Então, é uma pessoa que ela tem o próprio negócio, então o estresse é muito grande. E aí eu combinei com ela, falei, vamos colocar o horário que funciona para você, que seja depois do almoço. Um horário de meditação. Passei algumas meditações guiadas que dá para encontrar no YouTube mesmo. Então, é algo super acessível, não é nada complexo. Começa com 5 minutinhos ali. Vamos colocar isso? Colocamos. Aí eu retornei com ela recentemente e falei, e aí? Ela falou, mudou a minha vida. Olha. Perdi 4 quilos. A minha impulsividade alimentar na parte da tarde acabou. Que legal. Porque eu paro. E ela falou assim, agora eu não vivo mais sem. Então, eu saio, eu almoço, eu vou pro meu cantinho lá, faço meditação. Ela falou, até deu um exemplo que ela ia fazer uma apresentação e ela chegou lá, não tava nada organizado, sabe? Não tava, tipo, câmera, nada, as coisas que tinha pra apresentação. Ela falou, em outros tempos, ela é surtada e ela queria comer um doce, alguma coisa. Ela falou assim, tá tudo bem, vamos arrumar. E é isso que ela falou assim, eu não me reconheci. Então, quando a gente tá entrando nesse assunto, fala assim, mas o que isso tem a ver com alimentação? Tudo. Porque isso pode refletir, o seu emocional reflete na alimentação. E aí, aqui, quando você começa a ter mais essa autopercepção, esse autocontrole, a gente fala de uma liberdade alimentar. Porque aí você se torna capaz de fazer as suas escolhas de uma maneira equilibrada, sem exagero, de uma maneira consciente. Aí acho que a gente conseguiu fechar até muito bem esse entendimento, porque é isso, a liberdade alimentar é isso. Não é ela precisar pegar uma dieta e falar, ela fala assim, não, dá 4 horas da tarde, minha fome está começando. Ter a percepção que a fome está chegando. Sim. Né? Minha fome está chegando, é meu horário de comer. Então, vamos lá, agora eu vou fazer minha refeição. Eu estou bem, estou tranquila, então eu como com calma, eu mastigo bem. Logo, eu começo a ter uma percepção de saciedade melhor. E aí, eu começo a comer menos, eu começo a perceber o que faz melhor para o meu corpo, o que faz pior. Então, eu escolho comer uma salada, uma fruta, porque aquilo me nutre, porque aquilo me faz bem. Não é porque eu tenho que perder peso. Exato. Não mais uma obrigação, né? Exato. Essa é a nutrição além do prato. Essa é a nutrição além do prato. Essa é a nutrição que eu defendo, a bandeira que eu levanto aí. Maravilhosa. Anotei aqui várias vezes, inclusive, porque é uma frase muito linda. De criação própria? Eu acho que eu também não posso pegar muito isso. Tem isso, mas
além do prato mude você, é minha. É, Tá na além minha do prato mude bagzinha, você, ali na legal. meu eco bag, Legal. Não patenteei, mas... Essa nutrição além do prato e é o se perceber, é o ser atento, é entender que vai ter momentos sim que o comer emocional vai rolar e ok. Você tava... Somos humanos. Somos humanos, Isso mas vai nós mulheres que temos oscilações Exatamente. gigantescas. Não é desculpa, tá, gente? Tem estudos, você e homem que tá assistindo, tem muitos estudos que trazem isso, tá? Que nós mulheres somos mais susceptíveis a esse comer emocional e tudo mais. E aumenta a fome, né? Na TPM. Aumenta, a fome fisiológica mesmo. Mas comece a se observar mais, porque essa observação faz muitas vezes você se atentar e... Tá, eu não preciso tanto disso. Tô satisfeito. Poxa, por que eu tô fazendo isso, né? Se na verdade não vai resolver igual aconteceu com o seu paciente. Não vai aparecer o telão aqui, não vai aparecer as cadeiras, nada vai acontecer. Ainda eu vou ficar mais frustrada que eu não soube lidar com uma situação, né? Então, esses aparatos são bem legais. Depois, se você puder compartilhar algumas listas ou de meditações, ou coisas bem curtinhas também, a gente coloca no link da descrição, claro. Para ter aí um início, né? Um despertar aí para mais pessoas nesse cuidado e nessa nutrição. Ô, Vê, agora a gente já está finalizando. Eu gostaria muito que você... Muito rápido, tá vendo? É assim. Gostaria muito que você deixasse uma mensagem final, enfim, o que você gostaria de compartilhar com as pessoas e também depois como que as pessoas podem te acessar, como que elas entram em contato com você. Perfeito. Bom, gente, eu acho que o meu recado, juntando tudo isso que eu conversei aqui, é realmente olhar para a nutrição além da alimentação. Então, se você busca emagrecer, se você deseja melhorar seus hábitos alimentares, ter uma alimentação mais saudável, entenda que você precisa olhar para outros fatores da sua vida. Então, olhar para o seu estresse, olhar para a sua rotina, olhar para o seu sono, ter esse entendimento, né? Ter esse olhar 360, porque a gente é uma coisa só, nós somos um ser integrativo, onde a gente se une, né? Eu falo dessa nutrição integrativa justamente com isso, para unir as partes. Então, olhar para trás e ver o que não funcionou. Então, se a dieta ali é algo que para você sempre foi muito pesado, né? Que gera esse sentimento, que te faz ter uma relação ruim com a comida, para que continuar insistindo nesse caminho? Tem outros caminhos, existe outros caminhos, é possível. Tá? Então, esse é o meu recado. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falo, então eu falo muito sobre isso no meu Instagram, que é @VerônicaPMudoNutri. Então, Verônica P de Paiva, né? Que é meu sobrenome, Nutri. Eu tenho meu site também, que é www.veronicapaiva.com.br. Todas são muito bem-vindas, a todos, né? Super bem-vindos. Então, podem me mandar mensagem, tiver alguma dúvida, uma questão. Eu amo sempre a troca. E é isso, espero que vire uma chavinha aí, pelo menos para você começar a refletir diferente sobre as suas escolhas. E a vida em geral, né? Vê, muito obrigada, eu amei, verdade, foi um prazer. Por esse bate-papo gostoso. Foi uma honra. Por trazer isso para mais pessoas, conseguir compartilhar. Eu sei que sua fala é muito verdadeira e íntegra, de verdade. Estou muito feliz com o seu aceite, mesmo, né, nessa sua rotina aí de estar cada dia num canto. Obrigada, seja sempre mega bem-vinda aqui. Obrigada, eu agradeço você, o convite, Saludi. Ai, que legal. Também quero agradecer à empresa Anazen por apoiar aqui os episódios do podcast. E vamos deixar aqui na descrição desse episódio o link para você entrar na nossa comunidade e também conhecer o Saludi Nutrition, tá? Nos vemos, então, em breve, num próximo episódio do Nutrir e Aprender.